Só você. Aê! Estamos começando aqui o nosso primeiro vídeo, seja bem-vindo. E aqui a gente fala de tudo e não tem fim, coisa nenhuma. Bora, tudo bem, Eduardo? Beleza. A gente tava falando, antes de vocês chegarem, a gente tava batendo um papo aqui muito louco. Vocês perderam muita coisa boa. Inclusive sobre alcoólatras anônimos, né, meu? Principalmente. E aí a gente descobriu que somos anônimos. Anônimo de coisa nenhuma. Coisa anônima. Sei lá, como é que é o negócio que a gente estava dizendo? Alguma coisa anônima. E a gente sempre está se tornando alguma coisa. A gente falou até de Paulo Freire agora há pouco. Sim, cara. A coisa da ideia dele de quando o questionavam a respeito da sua fé e da sua religião, que ele dizia não ter problema em estar na fé, mas que ele não se definia em relação a isso. Quando alguém perguntava se ele era católico, ele dizia quase. Quase. Então a gente concluiu que quando uma pessoa se define, para mim ela morreu. O que você acha? Eu acho que ela está nesse processo já de quase putrefação. Pode crer, meu. Então, talvez seja por isso que Nietzsche, por exemplo, quando escreve a obra dele, aquela coisa entre o bem e o mal, ele escreve aforismos, porque ele não concordava com sistemas. Então é quase música, né, cara? É aquela ideia que a gente estava falando do todo, né? Ele pegava e ia fazendo quebra-cabeça, ele ia dividindo as partezinhas. Pode parecer que não haja uma ligação entre esses pequenos trechos, né? Essa exposição de assuntos em separado, mas há uma ligação. E então uma liberdade, né, como a gente está querendo ter aqui, de falar sobre qualquer coisa. Até palavrão, será que tá? Palavrão pode. Se bem que palavrão pra mim é uma palavra comprida, tipo assim, peremptoriamente. Pode crer? Agora essa coisa de ser pra não falar a coisa em si, né? Isso aí é uma coisa portuguesa, com certeza. E se falar essa palavra dá polêmica. Dá polêmica, cara, mas como eu sou neto de português... Ora pois, sei que essa palavra não tem nada a ver, né, meu? Mas muita coisa não tem nada a ver, né, cara? E de repente são muitas coisas que a gente pode conversar. E uma das coisas que eu acho mais importantes, mais interessantes na vida é conversar. Sim. Né? Conversar de verdade. Vocês acham que é possível conversar de verdade? Eu acho muito difícil. E a conversa, ela é terapêutica, né? Terapêutica. Eu acredito na terapia da conversa. De repente, tomando um café e fazendo associações livres. Quem pode suportar isso aí? Eu acho que nem o cafezinho. Pô, por isso que eu estava falando com uma senhora aí, sobre a disposição que nós deveríamos ter para tirar as máscaras. Mas eu fico pensando, quem pode tirar a máscara nesse baile à fantasia, cara? Quem é capaz de ficar nu, né? Sim. Acho que todo mundo precisa da folha da figueira, né? Se cobrir um pouquinho, não dá pra mostrar tudo em todo o tempo. Por isso que eu concordo com a ideia de um Deus pelado. Por que Deus usaria roupas, pô? Presta atenção. Pelado, nu, com a mão no bolso. Nu, pô, com a mão no bolso, na moral, sem preocupação em alguma, por onde ele anda, sei lá. E nós deveríamos aprender esse tipo de situação, eu acho. Esse tipo de conduzimento. É engraçado isso, né? Porque a construção da civilização é exatamente essa, né? Então. É um negócio de vamos nos cobrindo, vamos nos mascarando, vamos nos fingindo e nos tornamos coisas que não somos, né? Cara, ontem eu pegando água, eu comecei a tirar o barato de um casal. Como? Conta. Dizendo assim pra mulher, ele é um fingido. Porque ela deu uma garrafada de pet nele. Eu falei, senzala aí, meu. O cara levou uma garrafada de pet. Mas eu falei pra ela assim, não pense que você manda não, ele finge. Ela disse que fingia também. Então eu disse assim, exercitem-se em tirar as vossas máscaras. Porque na verdade nós só gostamos de alguém quando nós gostamos desse alguém de verdade. Não daquele alguém que eu imagino em você ou daquele alguém que você imagina em mim. Isso é lindo em Nietzsche.
Sim, é o real e o imaginário, né? Sim, entre o real e o imaginário. mas na verdade o que acontece? Nós nos relacionamos sempre com pessoas imaginárias no outro. Mas eu não quero ser uma pessoa imaginária para os outros, porque com certeza essas pessoas gostariam do meu fantasma, do meu Gasper, do meu Gasparzinho, né? Pode crer, o que você acha? Eu acredito. É. Eu acho que a gente tá tão desconstruído que a gente não sabe mais o que é. Sim. Muito desconstruído. Agora, uma coisa que me levou a pensar também, porque sempre um pensamento decorre do outro, como nós estávamos falando, né? Eu sempre vou anotando coisas que decorrem da conversa, e eu tenho com pessoas que eu gosto muito de conversar. Acho que a conversa é uma das coisas mais, né, como eu já disse antes, do ser humano, né? Mas se nós tirássemos a máscara, né, o que seria dos outros? Seriam destroços. É muito lixo intelectual que a gente guarda, né? Sim. Mas existe algum lugar que tem esse desmascaramento que é muito importante, que é pouco valorizado, né? Que é os alcoólicos anônimos, como a gente estava conversando antes. Uma das coisas que eu disse para você numa reunião dessa que mais me admirou é a declaração de um alcoólico anônimo. Ele dizer: obrigado, no final da fala dele, por vocês me ouvirem em silêncio, né? Então é um lugar que sem dúvida as pessoas aprenderam a ouvir, e como são interessantes aquelas coisas a ouvir ali. Sim, e é todo mundo que tira a máscara antes de entrar e no baile é pelado. Sim. É desnudado, eu sou isso e acabou. basta isso. Sim, pô. Se nós pudéssemos dizer isso, eu sou isso, eu penso isso, eu sinto isso, né? E de repente as pessoas continuassem a nos ouvir, mas esses dias eu vi alguém falando sobre a hipótese de você descer num elevador e alguém te dar bom dia esperando que você responda bom dia e não ser assim. Eu não responder assim não é bom dia, meu. Bom dia pra quem? Já pensou? Aí você acha que nós poderíamos, nessa hipótese, descer o elevador tendo uma conversa? Lógico que não. E ele já é programado para isso, né? Eu fiquei sabendo que o espelho não é só para ver se o elevador está no local. Sim. É para as pessoas fingirem que estão ocupadas naqueles 3 segundos de constrangimento, né? Pode crer. Você é obrigado a responder. Mas eu ouso dizer má noite para a pessoa. Má noite, não é uma boa noite. Por que você não está legal? Falta de sexo. Só para ver o que acontece do outro lado. E ainda a remenda quer me ajudar? Pode crer, o negócio é complicado. Aí que a pessoa fica mais constrangida do outro lado, mas esse constrangimento eu acho assim uma coisa que é inlevante, é dialético, você tem que ter essa coisa. O ser humano desaprendeu a natureza da coisa contraditória em si e vive uma coisa concordando o tempo todo. Mas por dentro tá tipo... Eu digo bom dia, e você? Oh, bom dia. Tá cagado, tô com o dia péssimo, bom dia. Bom dia. Você acha que por dentro tá que merda de dia. Então, é alguma coisa que talvez nós devamos aprender. Estou aprendendo isso daí. Então, eu dei um conselho para aquele casal lá, tirando mal barato, porque sempre eu aproveito para tirar um barato. Use ir tirando as máscaras de vocês aos pouquinhos. Aí a mulher saiu dando risada. Se tirar de uma vez só, tá bem. Tirar de uma vez só, quem que aguenta essa situação? Mas eu pretendo fazer isso, meu. A desconstrução. Desconstrução. É como você fala de Nietzsche, é só na martelada. É a filosofia do martelo. Os deuses com pé de argila que se cuidem. É só bicuda na canela. Porque a época que nós estamos vivendo é isso, né? E se aqueles que administram a coisa religiosa vão ter condição de suportar essa avalanche, é algo que nós vamos ter que ver, né, cara? É isso que você falou, é interessante, porque as máscaras, se elas não são tiradas, elas são arrancadas à força. Caem. E a sociedade tem pedido isso de maneira maior, né? Assim disse Zaratustra, o sol do meio-dia está chegando. Ixi, não tem sombra, no sol do meio-dia não tem sombra. Sol do meio-dia é uma lua, bicho. Não tem sombra. Aí eu quero ver quem que vai aguentar essa, meu. E aí, você, tem guardado quantas máscaras aí com você?
Tem quantas? Saca no bolso, vai colocando ou vai tirando? Até o próximo? Até o próximo. Aguardamos você no próximo vídeo. Compartilhe, comente, tamo junto. E aí a gente continua. Olha, isso aqui é o. Como é que é? As coisas anônimas. As coisas anônimas. Abraço, Valeu. valeu. Abraço.